Antes da atividade física também é indicado, mas pode ser um alongamento mais breve. A pessoa faz mais um aquecimento muscular. E depois da atividade física, você faz um belo de um alongamento para tirar aquela tensão que você gerou sobre a coluna, né? Então, tem algumas dicas básicas que dá para a pessoa fazer em casa, começar a mudar alguns hábitos. Consequentemente, às vezes, até ela mesma resolve o problema das dores, né? Só mudando alguns pequenos hábitos. Muito bem, então estamos aqui conversando, doutor Henrique Tcherf, né, respondendo as questões dos nossos telespectadores. Mais uma vez aí o telefone, o e-mail, o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e o e-mail alodoutor@ig.com.br. Agradecendo a participação, né, dos nossos telespectadores, mandar um grande abraço aí também ao senhor Leo Cires. Claro que isso tudo a gente procura fazer dentro daquele espírito de levar a informação, de prestar aquele serviço de utilidade pública. Então, doutor Henrique, vamos aproveitar e vamos falar de profilaxia, já que os problemas aí estão, e cada vez mais em função do próprio comportamento, das necessidades de desenvolver, né, atividades em frente aos computadores, enfim, permanecer muito tempo sentado. O senhor acabou de referenciar a situação que realmente prejudica a coluna, ou seja, ficar muito tempo numa posição só. Então vamos falar aí daquelas profilaxias, daquelas situações que realmente vão trazer um ganho, né, em saúde para a nossa coluna. Certo. Bom, uma já foi dito quanto à posição sentada, né? Evitar longos períodos na posição sentada. Fazer a atividade física. Agora, eu queria entrar numa coisa um pouco curiosa, que as pessoas até não se dão muito em conta, né? Agora que nós estamos falando um pouquinho de ficar sentado, algo que acontece muito e que é confundido bastante com enxaqueca, né? São as dores de cabeça. O que acontece? As pessoas, às vezes, acham, é incrível falar isso, mas tem pessoas que chegam à clínica achando que tem tumores cerebrais, né? Devido à dor constante, diária, dor de cabeça, né? E começa-se a investigar a dor de cabeça e não se conclui muita coisa, porque se faz tomografia, se faz eletroencefalograma, e não aparece, né, uma causa para aquela dor de cabeça. E essas pessoas sofrem muito porque são crises tal e qual uma enxaqueca, porque a pessoa apresenta tontura, ela apresenta fotofobia, que é sensibilidade à luz, ela às vezes tem náusea, chega a vomitar, né, e fora a dor mesmo, né. E o que acontece? Tem as cefaleias, elas são divididas, tem inúmeros tipos de cefaleia, né? Mas uma delas, e eu me arrisco aqui a dizer que é a principal e a que mais ocorre, é a cefaleia cervicogênica, tá? Esse tipo de cefaleia, ela é uma cefaleia de origem na base da cabeça. Em geral, quando a pessoa começa a sentir ela refere como se fosse uma pressão na base da nuca, né? E essa dor passa como se fosse uma foice, então se chama até às vezes cefaleia em foice, né, para frente. Então ela pega fundo de olho, têmporas, né, e a base da cervical. O que acontece? Essa cefaleia mais tensional, ela também se desenvolve em pessoas que ficam muito tempo sentadas ou na frente de computador, né? Porque mesmo coisa que na lombar, a lombar, como eu falei antes, ela tem uma lordose, uma curva, a cervical também tem uma curva, uma lordose, né? Por quê? Essa lordose cervical, ela é responsável por dar uma sustentação. Tu tem o peso da tua cabeça e a tua cervical tem que sustentar esse peso, né? Se você tem uma curvatura, uma retificação cervical, ou até uma inversão de curva, que seria pior ainda, esse peso da tua cabeça fica todo ele reto de cima para baixo nesses discos da cervical. Agora, se você tem uma retificação provocada por uma pessoa que fica muito tempo em computador, por isso que a tela do computador ela deveria ficar na altura dos olhos, né? Porque se você, em geral, o que acontece é que a tela do computador fica aqui e a pessoa
passa um longo período dessa forma, né, retificando essa curvatura. E essa pequena retificação é que gera essas dores de cabeça, né. Elas causam um acúmulo de tensão nas facetas articulares. Cada vértebra da tua coluna ela tem articulações uma com as outras. E retificando, você gera uma tensão maior nessas facetas articulares. Só isso já provoca dor, né? E aqui na base da cervical tem um par de nervo craniano, o primeiro par, principalmente, de C1 aqui e C2. Mas esses pares de nervos aqui, eles vão inervar principalmente a base, têmpora, fronte e fundo de olho, né? Que é a dor que as pessoas referem nesse tipo de cefaleia. Então, nada mais é que uma compressão sobre essas raízes nervosas. Esse tipo de cefaleia, ela é causada por uma compressão sobre essa raiz nervosa de C1. Tá. E o que acontece? Essa raiz nervosa também passa para o ouvido interno, região vestíbulo-coclear, que é responsável pelo equilíbrio. Então, não é bem comum de a pessoa, além de referir a dor de cabeça, referir tontura e, às vezes, até eventualmente zumbido no ouvido e uma sensação de ouvido entupido, perda auditiva. Tá? Tudo por compressão sobre essa primeira raiz nervosa. E isso aparece muito, é diário, eu trato pessoas diariamente com esse tipo de queixa. Por quê? Pelo simples fato de passarem muito tempo sentados olhando para um computador aqui. Uma medida básica, né, que você pode fazer, elevar a tela do teu computador até a altura dos teus olhos, para que tu permaneça com a cervical na posição correta, né, e fazer, como eu falei antes, uma compensação ao que você faz o dia todo. Uma medida simples. Chega em casa todos os dias, à noite, deita no chão, coloca as pernas em 90 graus na cama, no sofá, e pega um rolinho, como se fosse um rolinho de toalha, enrola uma toalha e coloca bem na tua cervical, no meio da cervical da coluna, e só deita e relaxa a cabeça. Você vai fazer o contrário do que fez o dia todo, vai relaxar a pressão, a tensão sobre essas facetas articulares, vai relaxar um pouco a tensão muscular, né, e você vai já estar fazendo um ótimo trabalho preventivo que até previne o surgimento de desgastes nas vértebras cervicais, né? Melhora um pouco a hidratação desses discos cervicais. Então, é uma medida profilática, entra no que nós estamos falando, né? Mas essa cefaleia cervicogênica, eu gosto quando eu tenho a oportunidade de conversar sobre, porque tem muitas pessoas se tratando para enxaqueca, e não é enxaqueca. Às vezes não é necessário estar tomando um remédio para enxaqueca. Muito bem. Então, doutor Henrique, seria interessante a gente falar o tempo necessário para a pessoa colocar em prática essa dica que o senhor deu agora, se posicionar no chão, colocar 90 graus e esse rolinho atrás da cabeça, né? E por quanto tempo a pessoa deve ficar assim? Olha, se fizer 15 minutos à noite, já está perfeito. Eu sempre falo para as pessoas que eu estou tratando para isso, que elas adquiram, você pode comprar, o nome é rolinho cervical mesmo, é um rolinho, você pode adquirir esses rolinhos e deixa na cabeceira da cama, porque daí eu falo para as pessoas, tocou o despertador de manhã, tira o travesseiro da cama e bota o rolinho por uns 10 minutinhos, de manhã cedo. E depois chegou em casa, acabou todas as atividades que tinha que fazer no dia, pega o rolinho, deita no chão, coluna bem retinha e coloca na cervical. 15 minutos. Tá? É o suficiente. Muito bem. Então, continuamos aqui conversando, doutor Henrique Tchervi. É claro, mais uma vez o telefone, o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e o nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br, para os seus questionamentos. Então, doutor Henrique, estamos chegando aos minutinhos finais da nossa entrevista. É claro que a gente fica muito gratificado não só em poder responder, de prestar o serviço de utilidade pública, mas também de dar dicas profiláticas, como o senhor acabou de colocar, as coisas bem simples de se fazer e de manter a saúde, né? Hoje nós estamos falando da questão da coluna, das questões lombares,
mais referenciadas aqui, e que, através da quiropraxia e com seus conhecimentos, também orientando as pessoas nesse sentido. Então, eu gostaria que, nesses minutos finais, o senhor fizesse as suas considerações, agregando aquilo que julga mais importante, não só para o momento, mas também para o pessoal que está ligado aí com a gente, aí, com mais dicas importantes. Certo. A dica, já que nós estamos falando de profilaxia, é que você tente fazer essas mudanças de hábito, né, no seu dia a dia. As pessoas que têm esse tipo de queixa, seja dor na lombar, seja dor na cervical ou dores de cabeça, enfim, faça essas mudanças no seu dia a dia por um período e observe, né? Se as queixas continuarem, né, não espera ficar crítica a situação, né? Quando você vê que está um remédio, um relaxante, um anti-inflamatório já não está mais te dando aquele efeito que dava, se as crises vêm aumentando a frequência, é melhor abrir o olho, não deixa com que... Vai chegar um momento que aquele remédio não vai mais surtir o efeito, não vai mais adiantar você tomar aquele medicamento, né? E aí, infelizmente, às vezes as pessoas esperam tanto para buscar um tratamento que fica um pouco complicado de se tratar. Então, sempre busque fazer as coisas o mais cedo possível, porque daí fica mais simples, mais rápido, menos desgastante, né? Então, a dica é essa. Muito bem. Vamos agradecer mais uma vez aqui a participação do Dr. Henrique Tcherv, né, pelas suas informações e as dicas importantes aí. E lembrar, né, que o Dr. Henrique aí atende ali na Quintino Bocaiúva, número 967, né, bem pertinho aqui onde estamos, né, no bairro Moinhos de Vento, e o telefone para você fazer contato é o 3222-5723, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, você que está ligado, fica aquele convite especial para manter a sintonia, que num instante só a gente volta. O silêncio de quem sofre é um pedido de proteção. Não pode haver indiferença. Juntos podemos mudar a realidade de milhares de crianças e adolescentes. Faces de dor na terra, milhões na escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor? Todo carinho pra sorrir, toda verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Deixe uma porta aberta Pra quem quer recomeçar, pra quem quer realizar. a força do bem supera. Oportunidade é transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor? Todo carinho pra sorrir, toda verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir,
coração. Um carinho de verdade, uma oportunidade. Juntos pelo amor, juntos, todos juntos contra abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Carinho de verdade, carinho de verdade.